Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba, com muita alegria, é sempre uma imensa honra compartilharmos quinta-feira ao vivo, para quem consegue nos assistir, nos acompanhar, né? Ou, né, para depois, quem consegue nos assistir posteriormente. Sejam todos, então, muito bem-vindos novamente. Gostaria de convidar o meu amigo Boanerges Tavares, a minha amiga Carolina Abdala, que sempre estão aqui com a graça de Deus, não é? Olá, Bruna, Carol, e aqueles também que estão com a gente nessa caminhada, né, de estudo da obra básica da doutrina espírita. E hoje com essa aventura, né? A gente está no espaço, então um convite desses para o espaço, quem não aceita, né? É isso aí. Então vamos começar como de costume com a nossa prece inicial. A prece é muito importante para a gente vibrar junto, para a gente se fazer presente e também para a gente iniciar e terminar todo o trabalho que a gente faz aqui na Casa Espírita, tá? Então vamos nesse momento nos conectando, elevando o nosso pensamento a Deus, Criador de todas as coisas, nosso Pai. E ainda pequenos que somos, mas sabemos ser merecedores de todo o amor paterno que Ele nos oferece, nós agradecemos por estar reunidos, pela oportunidade de juntos aprendermos, crescermos, evoluirmos. E quando nos lembramos de Deus, inevitavelmente nos lembramos de Jesus, o nosso mestre, mais próximo da perfeição, com o qual tivemos contato e que nos ensinou, nos ensina constantemente, nos orienta, está sempre conosco como nosso governador planetário, por meio dos trabalhadores, dos espíritos amigos, dos missionários da luz, que sempre se fazem presente em nossas vidas. E com toda essa certeza, com todo esse amparo, rogamos proteção neste momento de estudo, rogamos as bênçãos a nós, aos nossos familiares, no local onde estamos, que esse momento de estudo se faça também um momento de paz, de esperança, que nossa fé seja renovada e que nós sejamos instrumentos dessa espiritualidade maior, instrumentos do amor, do Evangelho de Jesus. E que assim seja. Então vamos lá, começando mais um dia do nosso estudo. No encontro passado, nós terminamos o assunto sobre as relações do além-túmulo, né? Nós vimos que as afeições mútuas entre os espíritos se conservam quando estamos desencarnados, quando os espíritos estão fora da carne, né? Falamos finalmente das metades eternas que eu anunciei tanto, né? Compreendendo que não existem espíritos que são metades um do outro. E que isso seria contrário às leis divinas e até à bondade desse Deus que a gente tanto estuda aqui. Que nós somos, então, seres únicos, individuais, mas que durante a nossa jornada evolutiva nós dividimos momentos e aprendizados com outros seres, mas isso não significa que tem uma metade de nós esperando para nos completar. Conversamos bastante sobre isso, concluímos que a não existência, na verdade, dessa metade não depõe de forma contrária ao amor ou às experiências humanas que nós temos nas relações. E como o Boanerges pontuou, 2 seres de mãos dadas para atravessar o deserto têm mais chance de sobreviver, né? Eu fiquei muito com essa frase que eu acho muito pertinente, porque as nossas relações aqui, os nossos afetos são muito reais, eles não se perdem, isso é muito importante, né? E agora, hoje, a gente vai começar um novo assunto, nós vamos tratar da lembrança da vida corporal, né? Como que se dá essa lembrança quando o espírito desencarna. Nós vamos falar disso hoje e na próxima semana, tá? Então é um assunto que vai se alongar um pouco e já vamos começar com a leitura das perguntas. Carol, você quer ler? Você prefere que eu leia? Lê pra gente, então? Questão 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal?
lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Comentário de Kardec. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades da meninice. Bonerges. Como a gente tem procurado fazer, de vez em quando a gente pega e dá alguns passos atrás no tempo, para a gente fazer algumas narrativas históricas. E hoje nós vamos retornar lá na época em que Kardec estava fazendo a codificação. Naquela época, havia uma campanha muito forte da ciência e da filosofia para desacreditar a religião, porque durante muitos séculos a ciência e a filosofia foram travadas pela religião, foram escravizadas, foram presas pela religião, e não foi possível a ciência e nem a filosofia, nesse período bastante longo, de se manifestar. Alguém pode falar assim, mas que informação você pode ter para nos garantir isso? Vamos lembrar de Galileu Galilei. Ele, quando constrói sua luneta e foca para o céu, e verifica que a Terra não era o centro do universo, que o universo não girava em torno da Terra, que a Terra era mais um planeta como um número imenso que existe por aí. E verificou que, na realidade, a Terra que girava em torno do Sol, e os outros planetas também, e que apenas a Lua girava em torno da Terra. Isso foi um escândalo na época. Ele foi obrigado à pena de morte de negar tudo isso, de renegar essa informação, porque senão ele iria para a fogueira. E ele renegou. É apenas um exemplo para a gente não se perder em muita coisa. Então, na época de Kardec, quando a codificação estava sendo escrita, havia uma batalha muito forte da ciência materialista e da filosofia para negar completamente a religião. Negava-se a existência de Deus, porque a ciência não conseguia provar a existência de Deus nos seus ensaios materiais. Negando a existência de Deus, por conseguinte, negava-se a existência da alma. Negando a existência de Deus, negando a existência da alma, negava-se a vida depois da morte. Negando esses três, também negava-se a imortalidade. É nesse contexto que a doutrina espírita surge. Então, quando Kardec traz essas informações que nós vamos estudar hoje, uma certa característica de algumas informações sobre a vida no mundo espiritual, isso, logicamente, assustou muito a humanidade, principalmente na Europa, sobre essas informações que não se tinha. A informação que os homens tinham naquela época da religião tradicional era que existia inferno, purgatório e o céu. O céu é inacessível, porque se a gente olha para nós e vemos as nossas mazelas, eu não vou para o céu, não tem como ir para o céu. O meu destino é inferno, mas também não se acreditava muito nesse inferno. E o purgatório também era uma dúvida imensa como é que era esse purgatório. Então havia essa situação. E a doutrina espírita vem nos trazer informações que existe vida após a morte e dizer para nós como é essa relação. Ainda mais falar que o espírito relembra de situações da sua vida como homem. Veja só, a codificação espírita foi escrita sobre manifestações mediúnicas em que os médiuns utilizados, a grande maioria eram adolescentes, meninas adolescentes. Ainda informação dos seus conhecimentos e da sua cultura, e logicamente não tinha um vocabulário muito profundo, onde as coisas, os temas pudessem se estender com mais nitidez para que as coisas fossem mais profundas. Mas, de qualquer forma, da forma como está, já foi o suficiente para provocar uma revolução nas informações religiosas e espirituais sobre a realidade da vida, comparando com a que existia no momento. Até hoje são revolucionárias, porque as pessoas têm muito dúvida sobre essa questão.
E conforme Kardec nos ensina, Kardec nos diz que a religião, que o espiritismo, tem um tríplice aspecto, que nós já estudamos lá atrás e nós vamos relembrar agora. Ao mesmo tempo que ele é uma ciência, ele é uma filosofia e é uma religião. Um aspecto tríplice, um tripé da qual a doutrina espírita é formada. E exatamente por ela ser filosofia e por ela ser ciência, ela está em processo contínuo de transformação, processo contínuo de melhoria das suas informações, de esclarecimento. Algumas informações que ficaram tanto veladas na época de Kardec, agora já elas vêm mais claramente, abrindo esse leque de compreensão para nós, de informação, de tal forma que a gente tem uma visão muito mais profunda do que na época de Kardec. Com as obras do Divaldo, primeiro do Chico, com a publicação dos livros de André Luiz, da série André Luiz, da vida no mundo espiritual, com a publicação de Dona Ifone Pereira, do Divaldo, a filosofia espírita, a ciência espírita adquiriu uma dimensão que hoje nós temos grande dificuldade de mergulhar completamente nela e extrair todo o seu conteúdo de tanta informação que temos dela. Temos que nos dedicar muito a ela para a gente poder extrair o conteúdo dessa doutrina maravilhosa que nos dá bastante esperança. Para a gente fazer uma relação um pouco mais prática, no que diz respeito ao estudo de hoje, nós vamos fazer referência a 2 livros. Um que foi ditado por André Luiz, que nós já mencionamos aqui, que é Nosso Lar, e um outro ditado por um espírito que usou um codinome para fazer a sua apresentação para nós. Ele se apresentou como irmão Jacó, mas na vida como homem, ele foi Frederico Figner. Frederico Figner foi um importante diretor da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, e ele foi o responsável pela construção da editora da FEB. Foi graças à construção dessa editora que foi possível ao movimento espírita publicar tantos livros, tantas informações vindas do mundo espiritual para nós, através desses médiuns, e aí o espiritismo se disseminar pelo Brasil com tanta informação que quando nós começamos a estudar, nós não conseguimos chegar ao fim de jeito nenhum. Agora vamos ver que relação que tem esses 2 espíritos no que diz respeito a essa lembrança do seu momento após a morte. Quando nós estudamos, como nós estudamos o estado do espírito após o desencarne, nós listamos alguns temas que, dependendo da situação, como o espírito viveu na matéria, será a situação dele do lado de lá. Se ele foi muito apegado à matéria e ele viveu de forma que o mundo espiritual não importava para ele, o seu estado após o desencarne será muito complicado. Se ele já teve alguma informação espiritual, ele já fez um esforço para viver dentro dessas informações espirituais, sua vida já é mais suave. Mas se ele procurou, durante a vida, viver desprendido das coisas materiais, não rejeitando as coisas materiais, mas desprendido, sem dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, a sua situação, já no mundo espiritual, será muito diferente. Baseado nessas 3 informações, que vamos analisar a questão da lembrança do espírito quando desencarnado. André Luiz, no seu primeiro livro, O Nosso Lar, ele cita a sua história quando ele desencarna e se encontra no mundo espiritual, mas no umbral. Ele não cita o desencarne, ele cita como ele está no umbral, o seu estado de dor, de desespero. Ele lembra da família, mas não sabe em que situação que está, não sabe onde está, só foge procurando socorro, até que um dia ele é socorrido pelos espíritos e é levado para o nosso lar. Quando ele é levado para o nosso lar e que ele é atendido, ele começa a ter algumas lembranças da situação como homem. Frederico Figner, já numa situação um pouco diferente de André Luiz,
Frederico Figner, quando desencarna, tem plena consciência do seu desencarne. Mas, devido ao apego a umas certas condições materiais, ele só começa a fazer a relação com que foi a sua vida mais tarde, quando ele começa a dialogar com seus mentores vão fazendo algumas referências e ele consegue lembrar. Agora vejamos só. Que espírito, diante dessas duas narrativas que nós fizemos agora, que seria capaz de olhar para si, rir de si mesmo, ter pena de si? Que espírito poderia fazer isso? Somente um espírito que alcançou um estágio de purificação tal, em que ele olha para o passado e as suas mazelas, os seus equívocos já não atingem mais, porque ele se purificou. Então, é possível, sim, ele olhar e rir, como a gente, quando adulto, ri das peraltices de criança, né? Tá certo? E com uma certa até pena. E por que pena que os espíritos têm pena? Porque vê que você perdeu a oportunidade. Você poderia ter se acelerado o teu processo, mas como você não fez, você sente pena de si mesmo. Mas não com lamentações. Pena porque agora você sabe da felicidade e poderia tornar-se feliz antes. Bruna, Carol. A Carol deve ter tido algum problema técnico, tá? Vamos ver se ela consegue voltar, mas estamos por aqui. E, Bonerges, você falou, só antes de comentar essa questão da lembrança, né? Do tríplice aspecto da doutrina espírita, que a gente já havia comentado aqui, mencionado, né? Mas eu acho que nunca é demais a gente dar um olhar mais aprofundado para ele, porque assim, nós já estamos na pergunta 304, se não me engano, nós vamos ler, né? Agora a próxima é 305. Então, já foram mais de 300 perguntas, e assim, a gente já consegue entender esse tríplice aspecto, porque tem perguntas que são filosóficas, que vêm para responder dúvidas, argumentações. A filosofia é isso, né? Ela coloca questões a serem respondidas. Tem perguntas que são mais científicas, né? A gente consegue visualizar pelo conteúdo dela a forma como ela é perguntada e a resposta. E tem outras que têm o aspecto religioso, né? Vem lidar com alguma revelação, vem lidar com algum aspecto da religião mesmo, né? Então, assim, isso é muito presente e o ideal seria que a gente olhasse para esses três aspectos, né? Não deixasse de lado nem o científico, nem o filosófico, nem o religioso. Que a gente conseguisse equilibrá-los, né? Que é a proposta de Kardec, e eu acho que nunca é demais a gente lembrar isso, como você trouxe, né? E essa questão da lembrança corporal, você trouxe dois exemplos que estão aí, nós poderíamos passar várias horas falando de exemplo que nós temos da doutrina, mas eu acho que o mais importante, a gente vai falar 2 encontros sobre isso, a gente sempre lembrar que tudo vai depender do grau de evolução do espírito. É isso que na hora da lembrança, né, se ela vai ser mais rápida, se ela vai demorar um pouco, se esse espírito vai precisar passar por um tratamento, se vai ser a conta-gotas, que às vezes a gente se lembrar tudo não vai dar certo, né, Vaner? Então, não vai devagarzinho. Então, não. Isso vai depender do espírito. Não é algo que a gente consegue falar dessa forma ou não. Isso vai depender da situação do espírito. Mas tem algumas coisas gerais, que é o que nós vamos ver aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse lembrar devagarzinho, quais os recursos que são usados para isso. Sim, podemos continuar a leitura? Podemos. Então vamos lá, pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Resposta: não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Como nós citamos os dois livros, nós vamos procurar sempre ir direto a eles para a gente trazer uma informação que se encaixe essa situação. André Luiz, depois de ser socorrido e levado, ele é internado em um hospital. E ele fica num estado assim, primeiro num estado de graça, por se sentir
atendido e recebe um tratamento VIP, não é? Para nossos padrões de mundo material, mas sempre estava no pensamento dele a lembrança da família e uma certa revolta pela forma como eles encarnaram. Mas, no segundo dia que ele está em nosso lar, ele recebe a visita de um médico espiritual, junto com um ministro do nosso lar, que foi o ministro que o resgatou do, do umbral, e aí ele faz uma série de lamentações sobre a situação. Antes disso, o médico faz uma análise da situação do seu perispírito e fala assim para ele: que pena que você veio de volta a nós como um suicida, e isso revolta muito mais, porque ele não se sentiu suicida. E aí ele reclama e vai relembrando a sua situação, não é? E depois disso tudo, Clarencio o consola, senta ao lado dele e explica uma certa de coisa. E ele começa a fazer correlação com a sua situação e aquela forma como é que ele estava, e pouco a pouco ele vai relembrando das coisas, como os Espíritos nos diz agora, é como se fosse uma névoa. Ao pouco ele vai lembrando das coisas que cometeu, da forma como vivia, e por que ele vivia daquela forma. Porque Deus para ele como que não existia. Ele seguia a religião tradicional, mas muito mais de forma burocrática, de forma convencional, porque era conveniente socialmente ter aquela relação. Mas não era uma relação em que realmente ele tinha em sua vida como a presença real de Deus, a existência de Deus, de Jesus, do mundo espiritual e da sobrevivência da alma. E essa situação se verifica também porque, à medida que o diálogo entre ele e Clarencio vão continuando, que é o ministro, ele vai relembrando de mais detalhes dos seus momentos finais como homem e da situação a que o levou a estar aquele estado no mundo espiritual. Bruna, Carol. Boanerges, vamos lá então. Acho que podemos seguir para a leitura, né, que vai trazer mais informações ainda. Vamos lá. Então, 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Desculpe, tem a 306A, vamos lá. Então, a pergunta A. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Resposta. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. E temos a B. Pode continuar, Boanerges? Pode. Eu só ia falar que hoje a conexão parece que não está boa. Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Tá, vamos tentar, senão a gente reinicia aqui. Vamos lá, então, pergunta B. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Veja só.
lembra-se conforme a consequência no mundo espiritual. Ou seja, o que é que importa? O que é que realmente importa? Vejamos a nossa situação aqui. Quais os fatos que mais marcam em nós, nosso pensamento, a nossa forma de ser, nossa forma de viver? São aquelas coisas que nos ajudaram muito a transformar a nossa vida. Então, a gente procura pensar muito mais naquilo que seja útil para nós. Mesmo as coisas dolorosas, porque elas aconteceram conosco, mas elas são importantes para nós, elas nos são úteis, ajudam a gente a redirecionar a nossa vida, a rever nossos valores e seguir um novo caminho, tá certo? Então, você pode pensar nos pormenores? Pode, tá certo? Pode também lembrar até dos seus pensamentos mais íntimos, mais insignificantes? Até pode. Mas somente se isso for útil. Se não for útil, que importância tem para você ficar remoendo a sua memória e retornando ao passado para, numa curiosidade, sem nenhuma necessidade para o seu processo evolutivo, ficar lembrando de minudências de seu pensamento e dos seus atos menos importantes? Veja que nós, mesmo no mundo, quando nós saímos para trabalhar e chegamos no nosso trabalho, se não tiver acontecido nenhum fato importante ou que nos chame muita atenção durante a viagem, nós não vamos nem lembrar da viagem direito. Por quê? Porque não está no contexto para nós, não está no foco. O foco para nós é sair de casa, ir para o transporte, ter esse caminho de transporte com o menor tempo, com a menor consequência, com as menores entraves e chegar logo lá no trabalho para começar a trabalhar. Não nos preocupamos com o trecho, com o percurso e com o que acontece no percurso, a não ser que ele crie em nós alguma situação que nos chame a atenção, que mexa com a nossa vida. Aí nós lembramos. Então, a gente não lembra de coisas que não são úteis. Para quê? Não é mesmo? Tá certo? Agora, sim, realmente o ver, se for necessário, né? Olhando para o seu corpo físico, pode assim compreender melhor a sua situação da reencarnação, se ele já não tiver essa compreensão, não é mesmo? E aí entender o porquê das suas provas, o porquê das suas expiações, porquê que sua vida foi daquele jeito ou de outro. Vendo isso e sendo capaz de entender, pode melhor avaliar a importância da reencarnação para a sua purificação, para a sua evolução. E nesse processo de compreender isso, mais naturalmente, estando no mundo espiritual, consciente de todas essas coisas, melhor irá trabalhar, melhor irá dedicar-se para adquirir todos os recursos possíveis para que possa ter o mais rápido possível também uma nova reencarnação para que ele possa acelerar o seu processo de purificação. Porque estando no mundo espiritual, consciente dessa realidade, estando alinhado com as leis de Deus, o espírito não quer ficar estacionado. Não existe nenhuma informação na literatura da doutrina espírita de um espírito que se encontra no mundo espiritual consciente dessa realidade e que não deseja o seu progresso, que não deseja alcançar um nível mais alto. Todos falam, sem exceção, de qualquer livro que você pega, da doutrina espírita, qualquer que seja o médico, qualquer que seja o autor espiritual, todos eles mencionam o desejo imenso do espírito de alcançar um próximo nível, onde ele adquira mais conhecimento, mais inteligência, maiores valores morais e que se possa sentir mais feliz. E assim sucessivamente até a sua perfeição. Então, a não ser aqueles que, ao contrário, vivem distante das leis de Deus, eles só vão sentir essa necessidade quando eles cansarem de estar distante da lei de Deus. Quando for doloroso, imensamente doloroso, eles não suportarem mais a vida de tantas iniquidades, distante da lei de Deus, aí eles começam esse processo de lutar contra as suas fraquezas para alcançar essa felicidade. Como temos falado aqui já há várias semanas, é uma determinação divina a nossa felicidade. É uma coisa da qual nós não podemos fugir nunca. Por mais que a gente retarde, por mais que retarde, um dia a gente vai querer ser feliz.
Bruna, Carol. A evolução é o caminho, né, Bonerges? Como a gente sempre fala, e É a evolução, ela leva necessariamente a essa felicidade, porque a gente está buscando o estado de maior perfeição possível, né? Que é entrar em contato com esse nosso Pai Criador, enfim, é tudo que a gente já falou aqui. E é muito importante essa questão da lembrança, a gente só compreender, né, a lembrança da existência corporal. Né? É um capítulo específico sobre essas lembranças, né? Que isso vai depender, como o Bonerges pontuou, do estado em que o espírito se encontra. Se ele já sabe do seu estado de desencarnado, se ele já tem consciência de onde ele está, e aí ele está disposto, né, enfim, a seguir, que é esses relatos que nós temos na doutrina espírita, né, dos livros, enfim, dos médiuns, por meio de psicografias e tudo mais, aí sim se coloca essa lembrança. Agora, quando ele não tem essa consciência, né, ou de que morreu, né, o corpo físico morreu, ou, como o Bonerges colocou, ou ele tem até a consciência, mas ele está vivendo contrário às leis divinas. Ele está praticando mal, ainda após o desencarne, né? Até ele se cansar. Então, essas lembranças, elas são muito conturbadas, né, Bonerges? Não necessariamente elas acontecem dessa forma que a gente está lendo, tá? Esse processo que a gente está vendo aqui, geralmente daqueles espíritos que estão um pouco mais despertos da sua condição atual, tá? Isso é muito importante. Veja, porque, por isso que quando nós fizemos aquele comentário no início, né? Porque, veja só, a proposta na época da codificação era mostrar para nós o belo do mundo espiritual, para nos estimular para o belo espiritual. À medida que a gente foi entendendo a doutrina espírita, os espíritos continuaram dando muito ênfase à beleza do mundo espiritual, mas não deixaram de nos informar o que acontece no umbral e no mundo das trevas. Não deixaram de informar como um alerta. Olha, não façam nada para ir para lá, porque não vale a pena desperdiçar o tempo de vocês. E como você falou, estando lá, eles têm consciência da reencarnação, eles têm consciência de que há felicidade, mas estão tão presos à prática do mal. Além do mais, não querendo enfrentar a situação dolorosa que se encontram, porque sair daquela situação para reconhecer que estão praticando o mal, logicamente que para isso era um choque doloroso muito grande. Né? Então, preferem viver uma dor que ainda é suportável do que uma dor dessa transformação, essa dor de sair do estado em que se encontra no mundo espiritual, seja no umbral, seja na treva, para vir para a luz, é um estágio que o espírito só vai fazer quando ele realmente não suportar mais a sua situação no mundo espiritual, cometendo equívocos. É isso aí. E aí a gente entende a questão da utilidade, né, que foi lido nessa última pergunta. O ideal, na verdade, assim, não tem por que ele se lembrar de coisas que não são úteis. Ele vai se lembrar exatamente daquilo que ele precisa, ou até para ajudar nesse despertar, né? Ou para ajudar ele nas próximas escolhas que ele tem a fazer para seguir sua vida e, enfim, evoluir, certo? Então, vamos continuar a leitura. Temos mais 3 perguntas hoje. Então, 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Resposta: de uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos no todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. E que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem com a sua melhoria. Vemos que há uma perfeita coerência entre as questões, nos informamos sobre essa
situação do espírito no mundo espiritual, no que diz respeito a ter consciência de si mesmo, da sua situação, né, após seu desencarne, ele estando no mundo espiritual. Veja só, como a gente já falou lá, uma coisa importante disso, do espírito lembrar-se do que interessa, é que quando ele lembra o que interessa, é como que ele que vivesse esse sentimento e essa situação. É quase como uma situação real para ele. Nós já descrevemos isso nos nossos estudos anteriores, quando a gente falamos do suicídio, e falamos daqueles que viviam muito ligados à matéria, nós falamos desse tipo de coisa. Então, quando o espírito que está consciente relembra do seu passado, é como que ele vivesse isso. Imaginemos só nós aqui, quando a gente passou por uma experiência muito interessante, seja ela muito feliz ou muito desgostosa, que a gente guarda algum sentimento daquela situação. Quando lembramos dela, nos sentimos alegres. Ou então nos sentimos profundamente tristes e, às vezes, até um tanto rancorosos pelaquela situação que vivemos. É uma referência importante para a gente considerar sobre o nosso comportamento aqui na Terra e lembrar que quando nós estivermos lá no mundo espiritual, se tiver uma situação menos agradável, nós lembrarmos dela, e se ela não é conveniente para nós aqui, se o sentimento que nós tivemos quando vivemos aquela experiência não nos foi bom, é uma indicação clara para a gente se esforçar para não repetir esse tipo de coisa, porque quando estivermos no mundo espiritual e relembramos dela, é como se vivêssemos ela. Se não gostamos dela quando tem a matéria que, de certa forma, age sobre o espírito, diminuindo a sensação, podemos ter certeza que no mundo espiritual ela será muito mais intensa e muito mais dolorosa. Naturalmente, à medida que o espírito evolui, ele também vai perdendo interesse pelas coisas materiais. Faz parte, é o processo, senão ele não estaria evoluindo, porque ele evolui e se desprende das coisas. Mas esse desprender das coisas não é só da coisa material, é de situações, de pensamentos, de sentimentos que não contribuem com o seu processo evolutivo. Ele vai esquecendo mesmo, porque não importa. Não esquece porque não tem memória. Esquece porque não interessa. E as coisas mais importantes que ele se lembra são aquelas que realmente influenciaram o seu adiantamento, como também já mencionamos. Aquelas que nos impulsionaram para frente, aquela existência que nos ajudaram a caminhar bastante, que às vezes é possível em uma única existência você caminhar muito, e muito. Dessas sim. Dessa nos interessa, porque elas serão um estímulo, ou no sentido de nos fazer melhorar uma situação para que ela não se repita, ou de melhorar também uma situação para que ela se repita e dando um impulso maior ainda para o nosso processo evolutivo. Se passamos por uma experiência que nos ajudou muito nossa evolução, muito nosso aprendizado, muito desenvolvimento dos nossos sentimentos, é muito natural que na nossa programação a gente procure alguma correlação com aquela situação e possa também nos impulsionar mais para frente. E assim a gente seguir. Bruna, Carol. Boanerges, você disse algo que eu acho que assim, é extremamente importante para como a gente vive a nossa vida hoje e que isso vai refletir na nossa vida além túmulo, vamos colocar assim, né? Acho que todos nós passamos por situações que não são muito agradáveis e dependendo de como foi essa situação, quando a gente se lembra, só o fato de se lembrar, o nosso corpo sente. Né? Tem descarga de alguns, enfim, hormônios por conta da situação, né? É como se revivêssemos, como você trouxe. Agora, quando a gente transporta para o fato de que isso pode acontecer no campo espiritual, no plano espiritual, mesmo sem o nosso corpo físico, tá? E a gente entende, ou começa a entender, porque alguns espíritos se perdem séculos, milênios, às vezes atrás de uma vingança, às vezes atrás, enfim, de algum sentimento, porque aquilo é real para eles, como é real para a gente quando a gente revive
tem essas memórias, né? Então, isso é fundamental para a gente começar hoje no nosso dia a dia o que você propôs. O que não foi legal, eu olhar, eu trabalhar e fazer com que isso não se repita, né? E o que é legal, o que já foi um aprendizado, ou o que pode ser bom, eu trazer para o meu hábito, né? Do dia a dia, enfim. E isso é extremamente importante porque eu falo que morrer não muda nada. Às vezes a gente acha que muda, a gente só perde o corpo. Porque a questão de sentimento e de todo o resto fica, né? Veja só, como a doutrina espírita para nós é libertadora, porque, veja, essa informação que parece tão simples de dizer que você, no mundo espiritual, quando lembra de uma coisa, é como se você vivesse, ela é muito profunda, porque se você não gostou de viver aquilo, para que lembrar no mundo espiritual? Então, se nós sabemos que vamos lembrar porque marcaram a nossa vida, vamos fazer coisas que, ao lembrar, sejam extremamente agradáveis para nós. E além, aprender com aquelas que não foram, né? Eu acho que isso é fundamental, porque assim, tem um sentimentozinho chamado culpa, que quando ele pega, ele cega a gente e ele pode cegar o espírito. Enfim, e esse espírito numa vida além do pode não ver mais nada, né? E ficar preso a essa culpa. Eu tô falando só de um sentimento, né? Podem ter vários sentimentos. Então eu acho que é uma proposta para o hoje, como você disse. A proposta da doutrina espírita é para o hoje, para o agora, para esse momento. Olha, temos uma... nós temos um quarto participante. Exato. Desde o início, ela está querendo subir. Pronto, podemos conversar. Ela quer participar, deixa ela aí. Então, vamos seguir com a leitura? Vamos lá. Então, 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Essa questão, ela se apresenta para nós, parece assim, com uma certa repetição das anteriores, assim, com algumas características que parece que são as anteriores, mas não. Tem alguns detalhes que é interessante a gente ver. E aí nós vamos nos socorrer do livro, das obras de André Luiz. Tem um livro que, infelizmente, eu não lembro qual é, eu não tentei pesquisar, mas não tive tempo suficiente para citar qual é o livro aqui. Mas tem um livro em que André Luiz, em Nosso Lar, frequenta um laboratório onde se faz a preparação para a reencarnação dos espíritos, onde é feito o planejamento do corpo, como é que será, qual que será, até onde ele avançará nas suas provas e também nas suas expiações, e faz-se todo um trabalho nesse sentido com um técnico altamente especializado, e neste local existe um equipamento que é utilizado no espírito para que ele relembre minúcias do seu passado. Mas veja, como você mencionou no começo, Bruna, não é permitido que ele relembre tudo. Por que que não é permitido que ele relembre tudo? Porque às vezes alguns de nós temos um passado tão difícil, tão comprometido, que se nós relembrarmos tudo o que fizemos, todas as tolices, todas as coisas que fizemos em desacordo com a lei de Deus, nós podemos entrar em estado de pânico emocional, num pânico, num estado psicológico, em que nos levaria a grande desequilíbrio. Então, pela misericórdia divina, esses técnicos vão relembrando partes
porções de nossa memória, vão fazendo com que a gente, num processo de hipnotismo, a gente vá chegando a certos pontos da nossa memória que interessa para aquele momento nosso. Por isso que os espíritos falam, relembra o que interessa. Então, você relembra o que interessa para aquela tua próxima reencarnação, e ali você vai relembrar o fato, vai se convencer que participou daquilo, e que você precisa realizar um trabalho reencarnado para se libertar daquilo e construir novos valores. Esse trabalho é feito no nosso lar, por esses espíritos especializadíssimos, quando estamos no processo de programação do nosso aprendizado. Logicamente que não é feito tudo de forma assim, no absoluto, como cita os espíritos, como a própria experiência que o espírito passa nesse processo de magnetização para a sua recordação e dos fatos que interessam para a sua caminhada, né? Mas vai se lembrar, principalmente, daqueles que influenciaram a situação em que ele passou pela sua criação, na sua última existência, como é que foi o seu processo de criação, porque esse processo de criação, ele nos molda para o restante da vida. O nosso processo de criação foi muito bem desenvolvido, muito bem elaborado por nossos pais foram bastante amorosos, nos trataram com bastante educação, com muito carinho, nos educando, nos preparando, cortando nossas arestas para evitar que as coisas menos agradáveis de nós, de nossa personalidade se manifestassem, e foram nos orientando para a gente, como vida adulta, ter uma educação sólida, pensamentos adequados e ter uma vida produtiva, e alinhado com as ideias de nosso Pai, isso para nós é muito interessante. Mas, se ao contrário, não tivemos essa formação e nós olhamos para a nossa fase de criação, a nossa meninice, nós podemos aí fazer uma programação que seja mais adequada para nós, com pais melhores preparados, que aceitem ser nossos pais, para que a gente possa passar por essa fase de criação com melhor produtividade. E assim, a gente possa continuar com a nossa jornada com mais firmeza, com mais garantia de que teremos sucesso na nossa reencarnação, porque senão não se faria um planejamento espiritual. Esse planejamento espiritual é visando o nosso futuro, olhando para o nosso passado, vendo o estágio que nós estamos e vendo o que é possível corrigir de uma situação para outra para a gente possa dar um salto para frente. Mas, os Espíritos nos falam assim, olha, não lembro nada da infância. O que é que nós lembramos da nossa infância? O que importa para nós hoje da nossa infância? Não importa se ela foi dolorosa, não vai ser bom. Se ela for agradável, também, o que importância terá? O que importa na nossa infância é a formação que ela nos deu para que a nossa continuamos como adulto uma vida mais estável, uma vida equilibrada. Então, os espíritos não dão valor para isso, para a sua infância, quer dizer, lá quando era um espírito primitivo, as primeiras reencarnações, em que ele ainda estava naquela fase de adquirir o livre-arbítrio, aprendendo a usar esse livre-arbítrio. Isso realmente para nós não contribuirá em nada para o nosso processo evolutivo. Então, não nos importamos com ele, porque se formos querer olhar aquilo lá, que importância terá, em que contribuição dará na nossa existência atual, na situação que estamos agora? Nenhuma. Bruna, Carol? Boanerges, enquanto você estava falando aí, eu fui buscar. Você estava, quando você mencionou do André Luiz, é do Instituto de Planejamento de Reencarnações, correto? Tá me ouvindo? Não, Acho ele não que ele estava caiu. Mas pode seguir, é isso mesmo. Ele já vai voltar, né? Então, eu estava pesquisando até o Boanerges chegar, tá? Então, ele estava se referindo a esse Instituto de Planejamento de Reencarnação. Ele voltou. Eu voltei. Nos escuta agora. Escuto. Tá? Então, eu encontrei aqui, tem um capítulo no livro Os Missionários da Luz, tá?
e que chama Preparação de Experiências, e que André Luiz está nesse laboratório. Não sei se era esse trecho que você estava mencionando, mas fica aí a leitura, tá? Deve ser isso mesmo. Então, vamos seguir para a última pergunta de hoje, que complementa o que a gente falou até agora. Vamos lá. 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Pergunta A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Resposta. Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Quando nós somos jovens ainda, com bastante força, bastante energia, nós não movimentamos com tanta facilidade com o corpo, né, porque temos energia, mas à medida que os anos vão passando, estão envelhecendo, vai ficando tudo mais difícil. Difícil andar, difícil levantar, difícil uma série de coisas. O corpo para nós torna-se assim como que um empecilho, não é? Então a gente tem muita dificuldade. Olhando para essa lembrança e vendo o espírito a desencarnar, o que é que ele pensa do corpo? Realmente foi uma coisa da qual ele se libertou. Tá certo? E pode olhar para o corpo com uma certa indiferença, porque assim, me libertei desse corpo, já não me serve mais para nada, não é? Esta informação que Kardec nos traz, ela foi enriquecida, de novo, pelos espíritos no momento atual. Foi muito enriquecida. Vejamos só. Quando nós desencarnamos e que não temos uma situação muito favorável, levamos uma vida muito material, quando nós desencarnamos, nós temos facilidade de nos desligarmos do corpo? Não, não temos. Ficamos presos a ele e passamos por todo um processo ao verificar o corpo em decomposição. E de nada para nós é agradável. Mas os espíritos mais desprendidos da matéria, que olham para o corpo, têm esse sentimento de olhar para ele e dizer: você já me serviu, agora você não me serve mais. Mas, nesse processo evolutivo da doutrina espírita, nesse processo de purificação de pensamento e de sentimentos, os espíritos nos dão uma nova lição. Agora, de profunda valorização do corpo, mas na sua utilidade. Não nos tornarmos ligados excessivamente a ele e presos a ele, mas de analisar o corpo e ver o quanto ele é útil para nós, o quanto ele foi útil no nosso processo reencarnatório, do quanto ele nos serviu, quanto ele nos ajudou a caminhar, quanto ele nos ajudou a desenvolver a nossa inteligência, a melhorar nossos sentimentos, a enfrentar nossas provas, a enfrentar as nossos processos expiatórios, nos ajudando no processo evolutivo. E os espíritos fazendo essa leitura dizem agora para nós: agora, quando você desencarnar, consciente de todas essas coisas, chegando no mundo espiritual e olhando e vendo o seu corpo, que você ajoelhe-se diante dele com um profundo sentimento de reconhecimento e ore a Deus, agradecendo a existência desse corpo, a oportunidade de estar nele, agradecer a matéria por ela ter nos oferecido essa oportunidade maravilhosa de renascer na Terra, passar por todos os processos que narramos e que temos narrado e podermos dar um passo à frente no nosso processo evolutivo. Agora o sentimento é mais profundo, é de maior compreensão, porque evoluímos, porque a doutrina espírita evoluiu e trouxe para nós mais informação que nos torna mais conscientes do corpo físico. E assim, como encarnados, olhando para o nosso corpo, nós temos mais consciência em tratá-lo, melhor alimentá-lo,
melhor descanso oferecer para ele, de tal forma que ele possa realmente cumprir com a sua tarefa de nosso completa da nossa programação espiritual de reencarne na nossa vida. É assim, é esta proposta maravilhosa de um novo sentimento, de uma nova visão sobre o corpo que se decompõe diante de nós, depois da nossa passagem por ele e viver todas as experiências que Deus nos permitiu viver aqui na Terra. É isso aí. E essa leitura é muito importante porque a gente compreende o corpo como um instrumento. A gente várias vezes falou disso aqui, porque também ele está ligado célula a célula, molécula a molécula ao nosso perispírito, não é, Bonerce? Ele vai continuar o perispírito. Então, o corpo tem influência sobre o perispírito também. É uma via de mão dupla. O perispírito influencia sobre o corpo influencia o perispírito. E isso, ele como instrumento, nos cabe conservá-lo, cuidar dele, mas sabendo que ele é uma veste, né? Eu acho que isso é de uma grandeza, de uma profundidade, né? Como só a doutrina espírita nos presenteia, né? Isso é muito bom a gente ter essa visão, não é? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos caminhando para o encerramento. Podemos, Via Carol? Quero aproveitar, então, me agradecer a oportunidade de hoje, né? E até semana que vem. Até a próxima semana. Vou aproveitar a fala da Carolina, que teve problemas técnicos hoje, então ficou mais quietinha, porque estava com som, imagem ali com problemas, mas estamos aqui muito felizes sempre em poder compartilhar esse momento com todos vocês que nos assistem. Como a gente sempre fala, uma baita de uma responsabilidade, mas também aprendemos muito e ficamos muito felizes em poder estar aqui, né? Então, já me despeço, passo a palavra ao Boanerges e lembro só novamente que semana que vem continuaremos nesse mesmo assunto, lembrança da vida corporal, tá? Então, uma boa noite, um até logo a todos. Até logo. Até logo, Bruna, até logo, Carol. Até logo a todos vocês que nos ouvem, que estão junto com a gente nessa caminhada. E mais uma vez, vamos direcionar nosso pensamento e nosso sentimento ao nosso Pai em profundo reconhecimento por tudo aquilo que nós sabemos hoje que a doutrina espírita nos oferece, nos permitindo esse aprendizado e transformando a nossa vida. Transformando a forma como nós vemos a vida, transformando os valores que adquirimos, transformando e ressignificando cada ato, cada questão, ressignificando as coisas materiais, ressignificando as relações familiares, ressignificando as relações de amizade. Enfim, ressignificando toda a nossa relação com o planeta, com o nosso corpo, com a vida que temos, com toda a oportunidade que Deus nos ofereceu, para que a gente, assim, consciente dessas novas realidades, a gente consiga, desde já, aqui, como seres humanos, ir aos poucos modificando a nossa existência. Não precisamos nos apressar e corrermos para fazer tudo de uma única vez, mas façamos dentro do nosso limite. O importante é que a gente, tendo a consciência dessa realidade, não fique mais andando de lado, mas começamos a caminhar para a frente, Pai. Tu nos enviaste um dos teus filhos há pouco tempo, que esteve entre nós, trazendo para nós páginas lindas e maravilhosas do mundo espiritual, com informações magníficas e que enriqueceram a doutrina espírita, que foi Francisco Cândido Xavier. Ele costumava dizer para os seus mais íntimos que ele sentia-se como um verme, mas o verme que caminhava sempre para frente, lentamente, mas sempre para frente, nunca olhava para os lados. O objetivo era a vida espiritual, o objetivo era a sua melhoria como ser humano, como espírito, e assim, ele, para nós espíritas, é aquele espírito que nasceu homem e morreu anjo. Obrigado, Pai, por tudo isso que tu nos concedestes e continua nos concedendo essa oportunidade maravilhosa dessa existência e de todas as experiências que temos.
que a teu amor e a tua paz envolva a todos nós. Que assim seja.